Boa tarde. Ontem nós tivemos uma charla, né, uma palestra, uma conferência com um profissional de reabilitação neurocruzal muito bom aqui de Minas Gerais, meu contemporâneo aqui de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, e ele fez uma apresentação muito apaixonada, muito provocativa em relação às questões de reflexão, falando sobre as leis de planas e ortopedia funcional dos maxilares, ortodontia, enfim, vários temas. E em relação à reabilitação neurocruzal, o que aconteceu é que tínhamos a presença de um fisioterapeuta e ele fez uma pergunta tão boa, tão reflexiva. Eu chamei essa pergunta de checkmate. Quer dizer, deu um checkmate no nosso grupo e eu não tive tempo de responder, eu precisava refletir, porque a pergunta é preciosa demais. E como os alemães dizem, há de se forjar o ferro enquanto ele está quente. Então vamos a essa resposta ao meu colega fisioterapeuta colombiano. Vou responder em português, porque o espanhol é uma língua muito complexa, eu não domino o espanhol, existem muitos termos técnicos. Então, é uma resposta para interdisciplinaridade, não para transdisciplinaridade, mas para interdisciplinaridade. A pergunta dele foi: como pode ser feito... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Como pode ser feito o tratamento, né, no caso da ortopedia funcional maxilares, no caso das terapias de pedoplanas, para reabilitação neurocruzal, sem acionar a musculatura, por exemplo, com estudos utilizando a eletromiografia dos músculos envolvidos na mastigação. Como? Ele não entendeu como isso pode ser feito. E aí isso entra numa grande reflexão das premissas, das leis, das teorias, dos princípios que são utilizados na prática do consultório clínico. Então, e é muito interessante que este checkmate me fez refletir e responder ainda em menos de 24 horas, para ver se as pessoas vão entender ou não, principalmente os fisioterapeutas. Muito obrigado pela sua pergunta, viu? Tive que refletir muito e aprendi muito com isso. Muito obrigada. A resposta de um odontólogo da UFM foi: o aparelho funcional exerce a própria fisioterapia. A resposta de um odontólogo, aprofundando a RNA, disse: a RNO permite que a mandíbula seja livre durante a mastigação. Para um fisioterapeuta, o processo de reflexão no cérebro dele vai ser buscado com as bases científicas que ele teve na profissão dele. Então, responder isso de uma forma mais minuciosa, não dava para responder naquela hora. Não dava, muito complexo, muito importante também, né? Então, a primeira resposta, ele não entendeu, provavelmente, porque ficou vaga, solta. A segunda resposta, ele entendeu menos ainda. Não que ela esteja errada, nenhuma das duas esteja errada. Mas, como que um fisioterapeuta, que ele, durante a formação dele, a entidade física que ele utiliza é força. Força. Entidade física universal. Então, ele tem um conhecimento da palavra força muito grande e ele utiliza isso na fisioterapia para desenvolvimento da parte muscular, da postura. A terapia da fisioterapia é toda baseada na física, na biomecânica, na força. Então, o conhecimento do fisioterapeuta em relação à força, propriamente dito, e também o conhecimento sobre energia, que é importante em todo o processo, é mais detalhado. Então, vamos detalhar essa resposta para a fisioterapia. Isso vai ajudar muito
a odontologia. Então, dizer para quem tem conhecimento de biomecânica que nós temos que deixar a mandíbula trabalhar livre, não. A mandíbula tem que trabalhar sem obstrução, sem obstáculo na oclusão, nos movimentos de trabalho e balanceio, nos movimentos dentro das leis de planos. Então, a mandíbula jamais será livre. Nós utilizamos diagramas, chamados diagramas de corpo livre, como o Pedro Planas fez no crescimento e desenvolvimento da maxila mandíbula, relacionando os dois. Diagrama de corpo livre são as incidências de força no corpo na ausência da gravidade, da lei da gravidade, só para fazer a reflexão e cálculo dessas forças. Isso serve para músculo, claro. Isso serve para tudo, para qualquer coisa. Pertence às leis da natureza. E o corpo biológico, ele não foge às leis da natureza, ele obedece às leis da natureza. Nós, seres humanos, animais, plantas, todos o que existe, né, no nosso planeta é obediente às leis da natureza. E a força gravitacional, ela é fundamental para o entendimento de tudo, inclusive da ortopedia funcional dos maxilares, da ortodontia, da prótese, do implante, de tudo. Da fisioterapia, eles têm plena consciência disso. Eles aprendem isso no curso deles, desde o início. Então, o diagrama de corpo livre é o diagrama na ausência da força gravitacional, como se o corpo estivesse livre. Mas a mandíbula não pode usar o termo, a mandíbula está trabalhando livre. Não. Ela tem restrições de deslocamentos. Ela obedece à lei gravitacional. A mandíbula, a mastigação, a maxila, tudo. Então, dizer que a mandíbula trabalha livre, vamos traduzir isso para ele entender. A mandíbula deve trabalhar no movimento, no deslizamento na articulação temporomandibular, observando o plano oclusal, observando as leis de Planas. Ela não pode ter obstáculos para esses deslizamentos, essas excursões da mandíbula. Tá bom? Deslocamento de mandíbula não é a avulsão da mandíbula, porque deslocamento para fisioterapeuta é físico. A avulsão da mandíbula é quando ela sai na fossa articular, ela há uma avulsão, ela vai além do limite que ela tem nas restrições da anatomia e funcionamento dela. Mas isso é avulsão de mandíbula, causa dores horríveis e muitas das vezes o cirurgião dentista é que tem que colocar essa mandíbula na posição, voltar com ela para a posição correta, quando há avulsão. Mas restrições de deslocamento são impostas anatomicamente, fisiologicamente, pelos músculos, pela articulação, pelos ossos, pela própria anatomia do sistema estomatognático, desses componentes. Então, falar que a mandíbula trabalha livre, a mandíbula tem que trabalhar livre. Ele vai falar, como assim trabalhar livre? Eu sou fisioterapeuta, eu entendo muito bem de músculo, de articulação, de ligamento, de tendões, de inervação. Então, esse termo livre tem que ser substituído por sem obstáculo, sem nada que obstrua o deslizamento dela durante a mastigação. Bilateral alternada, lado direito e esquerdo. Então, gente, a palavra livre para o fisioterapeuta é muito complexo. É sem obstáculo, porque a mandíbula não trabalha livre. O diagrama que chama, diagrama de corpo livre. Para a gente entender as forças incidentes na maxila, mandíbula, nos dentes, mas ela não trabalha livre. Ela trabalha num deslizamento, utilizando os dentes, a anatomia dos dentes, das cúspides, né, do relacionamento entre elas,
mas ela tem restrições de deslocamento. Deslocamento não é avulsão. Deslocamento para o fisioterapeuta é uma palavra muito utilizada, ok? Então, vamos buscar os conceitos teóricos dos livros, que tem uma parte histórica, e ontem nosso colega fez uma brilhante apresentação histórica dos conceitos que foram evoluindo com o tempo e os que permanecem até hoje. A OFM, Ortopedia Funcional dos Maxilares, é uma especialidade que visa tratar distúrbios que envolvem a estrutura óssea e muscular, ou seja, tratar as más formações das arcadas dentárias pelo uso de aparelhos removíveis, os quais utilizam as forças naturais produzidas pelo próprio sistema corporal. Opa! É interdisciplinaridade. Forças naturais não é aquela produzida pelo próprio sistema corporal. Isso é um entrave interdisciplinar para que a OFM seja universalmente aceita. Quem fez isso tem que rever. Eu revejo muitas coisas que eu fiz de forma incompleta ou equivocada. A ciência é uma evolução do pensamento. E a perfeição é uma meta. Tem uma música que diz, né, que a perfeição é uma meta. A gente não atinge a perfeição. A gente está sempre procurando, como meta, atingir a perfeição. Então, como nós não somos perfeitos, o nosso pensamento não é perfeito, a ciência não é perfeita, nós estamos buscando respostas que vão evoluindo com o tempo, de acordo com as ferramentas científicas que a gente tem. Isso não denigra autor nenhum, pensamento nenhum. Então, forças naturais? Não. Um fisioterapeuta não vai entender força natural como, vou explicar novamente, como foi dito por uma profissional. O próprio aparelho é a fisioterapia. Mas a fisioterapia, ela não utiliza forças naturais nesse conceito físico, porque a fisioterapia é biomecânica pura. Eles aprendem os conceitos de força de potência, de alavanca, força muscular, né? Contração, tração, tudo isso eles têm muito bem sedimentado. Forças naturais, não. Forças naturais, universalmente, significa o quê? Pode olhar lá na internet, busca lá, informe-se. A força gravitacional, a força eletromagnética e a força nuclear, forte e fraca. Então, não é força. Força é força, gente. Se uma mecânica utiliza um nível de força mais elevado, que pode causar traumas, que está está acima do limite biológico de tolerância dos tecidos, é força. Se ela está abaixo ou no intervalo do limite biológico de tolerância dos tecidos, é força. Força é uma entidade vetorial. E ela tem as características, eu já tenho outras aulas, podem olhar aí, de módulo, que é o valor dela, quanto que ela vale, né? Direção e sentido. O módulo é quanto que ela vale. E a unidade de força é Newton. É gramas, força. É Newton. Unidade universal é Newton. Não é grama. Você pega uma tabela de material ortodôntico, ortopédico, tem lá, força em grama. Não, é grama-força. A lei de Newton é observada. Pedro Planas, newtoniano. Todo o raciocínio dele. Então, é livre, tira fora. Força natural substitui, né? A palavra é sem obstáculo para a liberdade e a palavra para a força natural é forças dentro do limite biológico de tolerância dos tecidos. Por isso, ela não causa dor, desconforto, perda dental. É isso. Aparelho, pista, material colocado para aumentar as dimensões de um dente, isso utiliza força. Força,
para a odontologia? Não é assim. Na brinjaria se fala isso, eles ficam assim, como é que pode? Como é que pode? Isso não tem cabimento. Agora, vamos mudar isso. Para com isso. Você acha isso em todo lugar na internet? Se tem livro escrito isso, vão refazer. Isso, a ciência é uma evolução. Então, vamos ver. Eu estou refazendo alguns conceitos meus, pessoais. Esse fisioterapeuta me fez dar um leque de resposta que ninguém deixa de precisar, né? Então, tá aí. O asterisco, o que é que significa um asterisco? Eu não estou referenciando esse trabalho, eu estou colocando asterisco para falar que eu peguei como fonte de informação para conversar com os senhores, não estou trazendo juízo de valor se é bom ou ruim, tá? Não, nada disso. É o que você tem de massa para o cérebro trabalhar. Então, você tem que ter informações para o cérebro processar. Então, é isso aí. Aí, olha, como que um fisioterapeuta enxerga... A Siria escuta eu perguntando aqui, vem me responder, com licença. Inteligência artificial, né? Então, como que o fisioterapeuta enxerga a profissão dele, o princípio profissional dele, o que ele faz todo santo dia, o savoir-faire dele, e como que o dentista enxerga o savoir-faire dele. Primeiro, a noção de energia é dada na fisioterapia. Quilocalorias, exercícios físicos com carga para aumentar a massa muscular, para dar força ao músculo, né? Força no sentido de força de movimento, né? Então, força muscular é força. Ela é uma grandeza vetorial. Então, quando o Pedro Planas dá 3 componentes no livro dele, ó, eu estou mostrando aqui 3 componentes, ele está falando de direção. Ela é tridimensional. Tem 3 componentes, é direção. Se tem 2 componentes, é o sentido. Então, a confusão entre direção e sentido na fisioterapia não existe. Ela é um selinho de rótulo nosso. Entendam, sentido só tem 2, direção existem 3. Se Pedro Planas deu 3 elementos, ele disse direção. Se Pedro Planas deu 2 elementos, ele deu sentido. Confundir direção e sentido é absurdo. Eu vejo professores renomados, muitos anos de experiência, muitos alunos formados, confundindo base física primária e usando como argumento científico. Então, vamos corrigir. Pedro Planas não fez isso, ok? Então, nós temos a oclusão, a estática e a dinâmica, que é chamada também de funcional. Isso é para o fisioterapeuta, tá, gente? Mas vão aí aprendendo também, que aprendizado nunca é demais. Eu estou aprendendo, para fazer isso aqui eu tive que estudar mais, de tão boa que foi a pergunta do meu colega fisioterapeuta. Segundo Albert Einstein, observe profundamente a natureza, entenderá tudo melhor. É isso que a gente tem que fazer, ok? As teorias. Existe uma diferença entre hipótese, teoria, princípio, leis. E aí está como é nomeada hipótese da matriz funcional. Eu não vou entrar nesse mérito. É teoria da matriz funcional ou é hipótese? A RNO é uma teoria ou é uma hipótese? Ela contém leis. O que contém leis, ele tem que ser comprovado matematicamente falando. Aí eu vou falar de uma comprovação parcial que é tida pela comunidade científica como correta. Vou explicar mais na frente um pouquinho. Então, temos aí as teorias, hipóteses e leis. Eu não pus as leis aí, mas as leis fazem parte
teorias, etc, etc. Explicações físicas, né? Diagrama de corpo livre, etc. Então, nós temos aqui a doutora Patrícia Valéria. Ela fez um trabalho magnífico de remodelamento ósseo. E um dia ela me disse, doutora Iracema, tenho dificuldade em explicar remodelamento ósseo para alguns profissionais, não todos. Não é fácil, não. Vamos respeitar o trabalho da doutora Patrícia Valéria sobre remodelamento ósseo na ortopedia funcional dos maxilares. Vamos respeitar. Então, a lei de Wolff, que se refere ao remodelamento ósseo, ela relaciona o crescimento ósseo ao estresse e estiramento localizados no osso. Olha por que o fisioterapeuta perguntou isso. Olha a base que ele teve na formação profissional. Que, sinceramente, fisicamente, é muito, muito superior à nossa, em termos de entendimento de física. Vamos deixar bem claro, né? Fisiologia, não é física mesmo, física básica. Então, ele mostra aí a lei de Wolff, que é aplicável no nosso caso. Então, quando a profissional que falou que a OFM é a própria fisioterapia, ela deveria ou poderia utilizar uma linguagem lógica dizendo é aplicação da lei de Wolff, porque os fisioterapeutas estudam algumas leis, algumas teorias, inclusive, de Wolff. O fisioterapeuta sabe, né? Aliás, ele utiliza o músculo para ativar a parte óssea, utiliza a parte óssea para ativar o músculo, e assim vai o formato, a forma, a geometria e a função caminhando junto. E a palavra funcional não é simples, não, amigos, principalmente para traduzir em outras línguas. Por isso que eu fico aqui quietinha no português. Que quando se erra em português já se erra muito. Agora, se errar em outra língua, o erro triplifica de tamanho. Por isso, não ouso falar em espanhol, para ser entendida, ok? E aí fala da mecanotransdução, da piezoeletricidade, fala que o osso tem 2 fases da matéria. Só existem 3 fases da matéria, gente. Sólido, líquido, gasoso. A gengiva é o quê? Qual que é a fase da matéria da gengiva, da mucosa gengival? Bifásica. Ela tem uma parte sólida e uma parte líquida. Qual que é a fase do osso? Bifásico. Ele tem uma parte sólida e uma parte líquida. A saliva é bifásico, só em percentual diferente, é claro. A saliva, ela é bifásica também, porque ela tem uma parte sólida, os cristais da saliva. São sólidos, comporta com piezoeletricidade, inclusive. Então, gente, nós somos bifásicos. São os 3 estados da matéria. Isso tem a ver com o estado da matéria? Claro que tem. Olha aí, o osso não é um material completamente rígido. Ele não é flexível nem quebradiço, mas sim uma combinação de ambos. Porque o sólido tem propriedades e o líquido tem propriedades. Quem dissipa energia? O principal estado da matéria é o líquido. Aí, quando eu falo, tem que utilizar tecido vivo, porque o crânio seco, ele só está com o sólido, está sem vida. O líquido saiu do osso, saiu das articulações, dos músculos, da saliva, da língua, de tudo. Só tem o arcabouço ósseo, só a matriz da parte óssea. Ela só tem um estado da matéria, sólido. Então, vem mostrar para mim um estudo anatômico de crânio sem fazer uma observação, um asterisco e falar, estamos estudando apenas o componente sólido dessa estrutura,
porque o componente líquido já foi, já era. Ó, depois eu vou falar isso numa reunião, eu vou ficar 2 horas explicando, ninguém vai entender nada e falar, a SEMA é muito chata, só fala em física, só fala em estado da matéria, não fala em outra coisa. Eu não aguento isso mais. Então, gente, tem que aguentar, porque o Wolff falou isso, ele utilizou isso. E o Wolff, ele não foi reconhecido completamente uma fase, porque ele não entrou com o modelo matemático, porque toda lei tem que ter um modelo matemático trabalhado. Toda lei. E a RNO, mas que barulho chato esse radar aqui fora. Desculpa, viu, gente? Mas vou continuar, porque eu tenho pressa na resposta. O Wolff, ele fez um estudo do que era elástico, do que era plástico e da viscoelasticidade. Então, são propriedades dos materiais, das estruturas físicas. Elas têm leis desse comportamento. E aí, houve a reunião do comitê científico com vários profissionais e estipularam que a lei do Wolff é válida, apesar de não ter um modelo matemático completamente estabelecido, assim como as leis de Planck. Não tem um modelo matemático completamente estabelecido, mas já tem remodelamento ósseo e modelamento matemático na RNO feito por bioengenharia. E eu estou traduzindo esta tese de doutorado recente, que me foi dada por esse colega, agradeço a ele, mas que é complexa, que eu vou traduzir para vocês. Já tem modelamento matemático RNO. E para a ortopedia funcional dos maxilares, eu fui a primeira a fazê-lo, porque eu fiz a método elemento finito, estudei modelamento matemático na escola de engenharia. Não é simples, mas pode ser traduzido para a conversa com a biologia, como eu estou traduzindo a conversa para a fisioterapia, porque o ambiente cerebral de conhecimento básico é outro. É difícil, né? Vamos continuar. Então, eu peguei um trabalho que foi feito de fim de curso, especialização, fim de curso. E aí, não entrei aí, o asterisco eu coloquei, vocês vão ver lá atrás, no outro slide, por que coloca asterisco? Isso é uma norma técnica mundial, pertence à figura de linguagem de todas as línguas, então eu coloquei asterisco. Ele tem uma causa para ser colocado ali. Então, vocês vejam aí, tem o conceito da doutora Vilma em 2003, e eu trouxe as referências de 20 anos atrás. Nós estamos em 2025, então 20 anos é um teto máximo para estudar coisas de novo, que surgiu de novidade, né? Atualizações dessas leis, desses estudos, desses raciocínios, desses princípios de tratamento. Então, veja aí, em 2003, 2005, 2014 e 2019. E parei por aí. Prestem atenção que a doutora Vilma, em 2003, disse: ortopedia funcional dos maxilares é uma especialidade que diagnostica, previne, controla e trata as anormalidades do crescimento e desenvolvimento das arcadas dentárias e bases dentoalveolares. O fisioterapeuta, beleza, lê isso aí, pronto. Agora, premissa dúbia, que começa com uma negação, nós não utilizamos forças naturais. Tem duas coisas equivocadas aí. Utilizamos força sim. O fisioterapeuta não fala que não utiliza força. E força natural, vocês já sabem o que é. É universal essa linguagem, é interdisciplinar, transdisciplinar. Você não pode fazer um grupinho de pessoas e criar uma linguagem só para eles. O mundo hoje está a internet aí, a inteligência artificial
traduzindo matematicamente de uma língua para outra, portanto, pode ser traduzido para o espanhol, para o inglês, utilizando o YouTube. Traduzam, por favor, para o espanhol, mesmo que tenha alguns erros, né, na tradução, é bom. Então, tá aí. Não estou dando como referência, estou mostrando as perspectivas de resposta para a fisioterapia, ok? E aí eu mostro do arcabouço dos problemas. Nós temos a mordida aberta anterior, esquelética. E tem o trabalho aí, essa fotografia, para mostrar para o fisioterapeuta o que é difícil, o que a fisioterapia em si pode fazer, mas ela ajuda demais. Eu tenho um fisioterapeuta que trabalha comigo há anos e eu não faço nada sem o aconselhamento dele, porque ele entende muito bem de biomecânica. Então vejam aí, gente, como é que está essa cervical, essa área do pescoço. Está mostrando aí. Isso é uma criança em crescimento, um pré-adolescente ou adolescente. Então vejam aí que o fisioterapeuta enxerga isso e ele sabe ajudar aí no tratamento. E a língua? A língua, ela é sólida, líquida ou gasosa? Bifásica. Gente, tem que saber que é bifásico, senão não vai entender de energia, não vai entender nem como trabalhar nisso. O fisioterapeuta sabe, tem consciência disso. Então vejam aí, explicando o que é recomendado na prática clínica, isso em 2014, né? E aí mostrando como que isso é avaliado para fazer o tratamento ortopédico, funcional, ortopédico, através de cirurgia, ortodôntico ou não, ou combinando as técnicas, ou pedindo ajuda também do fisioterapeuta, também do fonoaudiólogo, mas ele tem que entender. Se falar que o aparelho faz a fisioterapia, ele vai entrar em confusão, em falta de raciocínio, porque isso é o que nós, da odontologia, o nosso neurônio, na hora de fazer a sinapse, é isso que ele passa. Mas não é isto, não. Nós temos que conhecer força e deixar a força à margem da aplicação das pistas diretas, dos SN, dos aparelhos de Biller. Não! O fisioterapeuta não vai entender isso. Ele não vai nem encaminhar isso, porque ele vai ficar desconfiado que a palavra força está sendo isolada do contexto, ou excluída do contexto. Não, gente. Força os níveis dela, como eu te disse, ela tem 3 elementos. O modo dela pode variar de proporções maiores ou menores, o valor dele. Então, é força, gente. Pronto. É uma entidade física universal. Ponto final. Vamos passar para frente. E aí eu mostro que, o Masseter faz isso, o Pterigode faz aquilo. Aí nós trabalhamos com a postura, as teorias, por exemplo, de servo-sistema, de Petrovic, o V de Ilon, outras teorias. A própria teoria de Andrews. Teoria, ok? É bem trabalhada, mas tem várias entradas de informação numa teoria, diferente de uma hipótese e de uma lei. Então, vejam, existe o grupo muscular, tem o desgaste anterior, o masseter superficial, o masseter profundo, e quando você coloca um eletrodo, você coloca aqui, ó, em cima da pele, no masseter, ele faz a leitura através da força, da contração do músculo, do masseter superficial e profundo.
Existe divisão? No modelo tridimensional, tem. E a força gravitacional? Não dá para tirar a força gravitacional. Aí nós vemos as 3 direções, os eixos de rotação e o eixo de translação. Quando a gente fala translação, é outro problema, mas já está sedimentado que existe um movimento de translação da mandíbula. Eu não vou ser chata a esse ponto de discutir isso com vocês agora. Quando tiver lá avançado a ideia de força, de energia, etc., a gente pode conversar isso aí. Então, vejam os eixos. Então, para movimentar dentro desses 3 eixos, esses músculos têm diferença tridimensional. O que é o posterior médio, anterior e o temporal, aliás. O temporal posterior, médio e anterior. E a profundidade dessas fibras, né? Lógico, gente, tem espessura, tem a 3ª dimensão contada na biomecânica. Qualificada e quantificada na biomecânica. Então, nós vemos aí, eu tenho isso aí, eu fiz uma palestra, eu fiz um trabalho e foi publicado na internet. E a publicação que eu aguardo agora, está na fase final, vai vir muito detalhado disso aí. Já com a parte de modelamento matemático, servindo para outras coisas, não é só para reabilitação neuroclusal e ortopedia funcional do maxilar, não. Estou na expectativa, porque essas coisas demoram, né? Então, vejam, já tem outras publicações, inclusive revisões de Oxford, que eu fui revisora. E aí, se isso é importante? Não, acho que isso faz parte do meu currículo. O importante é que eu tenho capacidade de absorver novas informações. Na minha idade, que eu já estou com dificuldades, né? Os nossos neurônios já estão, as sinapses já estão meio trabalhadas aí demais. É o mesmo problema, você trabalha com idoso. Então, o que é importante aí é a entrada de energia. Quem falou de energia até hoje na odontologia? Pedro Planas. Não achei outro autor. Se tem outro autor que fala de energia, por favor, me mandem, que eu preciso estudar. Não tem essa informação. Se tiver, por favor, me mandem. Então, eu falo o que é transdução, tipos de força, né? Quais as diferentes formas de energia, como que uma transforma. A energia, ela não pode ser perdida. Ela se mantém, ela transforma de uma forma em outra e ela pode ser armazenada. Isso tem a ver com o trabalho dos aparelhos ortopédicos funcionais. Porque você põe uma massa, não interessa os acessórios, esse é o princípio físico, uma massa dentro da boca, com contato com a língua, que está trabalhando na mucosa, a informação é passada e ela atravessa a mucosa, ela passa pelo osso, a camada principal, primeira camada do osso, ela vai penetrando. Isso é biomecânica, bioengenharia. Ponto, não vou entrar nisso. Então, pessoal, eu quero agradecer a esse fisioterapeuta pela pergunta dele. Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco. E que essas discussões, essas reflexões continuem com todos os profissionais interdisciplinares, porque eles ajudam muito a gente a explicar esses fenômenos, que para a gente é muito simples, mas não é não. E vão corrigir o que eu falei, por favor. A ortopedia funcional dos maxilares, o trabalho da doutora Vilma, doutor Biner, maestro Pedro Planas e outros profissionais, fantástico. Não vamos deixar isso assim, com dúvidas que os outros não possam entender. Vamos usar uma linguagem mais universal e entender que nós não somos nada, nós somos passageiros. As nossas ideias é que são as sementes do futuro, já estão aí. Então, essas ideias têm que ser trabalhadas e melhoradas cada vez mais. Muito obrigada, gente, ó. Meu colega da Colômbia, ó, checkmate. Obrigada, me ajudou muito. Tchau, tchau.